Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe um comentário, deixe uma pergunta. Se você também quiser, Diego, eu queria pedir oração para alguém. Pode deixar no comentário que nós estaremos orando. Bom, iniciaremos hoje o nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo. Mas antes de estudar sobre os dons, eu quero usar esse primeiro devocional como uma introdução para que nós possamos entender primeiro quem é o Espírito Santo e depois sim mergulhar aí nas suas qualidades. Vamos lá? Bom, para a gente poder entender melhor, vamos para 2 Coríntios 13:13. Um versículo onde nós conseguimos olhar e ver aqui nesse versículo a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O texto diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Filho, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles têm a mesma missão, com tarefas diferentes. O Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, o Criador de todo o universo. Deus Filho, aquele que foi enviado pelo Deus Pai para morrer pelos nossos pecados, para nos abrir a mente a respeito do verdadeiro Evangelho, abrir a nossa mente a respeito das coisas de Deus, já que ele veio do Pai, então ele veio mostrar para cada um de nós quem é o Pai. Mas o Deus Filho não ficaria aqui na terra por muito tempo. Ele cumpriria a sua missão e para não deixar a sua obra sozinha, a sua obra abandonada, Deus Filho, ele roga ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo. Então, quem hoje está aqui conosco é o Espírito Santo. É ele quem faz nós lembrarmos da palavra de Deus. É ele quem nos consola nos momentos de dificuldade. É ele quem está trabalhando. E agora ele não está simplesmente num templo em Jerusalém, ele não está no mar da Galileia, mas o próprio Cristo vai dizer aqui no capítulo 14 do livro de João, que esse Espírito agora ele está em nós. Vamos lá? João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você vê que o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Você vai perceber que em determinados momentos, até vou usar aqui um exemplo que você vai entender bem. Jesus olha para os seus discípulos e falam para eles: entra no barco e passa para outra margem. Depois eu encontro vocês. Jesus sobe para poder ficar sós com o Pai, para poder se fortalecer, para poder falar com o Pai. E a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar quando se levantou uma tempestade. E Jesus não estava lá por alguns instantes. Ele chega andando sobre as águas. Já o Espírito Santo, ele vai comigo para o trabalho, ele vai comigo para a escola, ele vai comigo para a faculdade, para o mercado, aonde eu for. O Espírito Santo, ele pode me acompanhar. Por isso que nós precisamos conhecê-lo para começar em nosso coração um desejo, um processo de querer o Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo ele passa a habitar a sua vida, aí sim, aonde você estiver, ele estará com você. Versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você está percebendo que o Senhor, ele não derramou esse Espírito sobre o mundo, mas ele derramou esse Espírito sobre aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Aqueles que, através de Cristo, foi iniciada uma obra na vida deles. E aí, para esses, o Espírito Santo é enviado para que ele habite nessas pessoas.
Se você for olhar, tem muitas pessoas que infelizmente desprezam as coisas de Deus. Quando você vai falar de Deus para algumas pessoas, elas se tornam pessoas até bem agressivas. Então, para essas, o Espírito Santo não foi enviado. Agora, se elas começarem a dar ouvido à voz de Deus, elas começarem a se envolver com as coisas de Deus, o Senhor vai libertar elas do jugo desse mundo, o Senhor vai libertar elas da escuridão desse mundo, e aí elas estarão aptas a se tornarem morada para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não consegue morar na mesma casa que o pecado. O Espírito Santo, ele não consegue morar na mesma casa onde habita muitas coisas ruins, onde habita a inveja, onde habita a discórdia, onde habita a prostituição, onde habita tantas coisas ruins impostas por esse mundo. Então, esse espírito, ele precisa que a casa esteja limpa para que ele possa habitar, para que ele possa aí fazer realmente uma transformação nessa vida, fazendo dessa pessoa uma pessoa apta para morar também no reino dos céus. Só para que você entenda, vou explicar resumidamente. Se o Espírito Santo consegue habitar em mim, eu estou apto para habitar nos céus. Mas tudo isso é um processo, tá, gente? Você que está me ouvindo aí, não fica preocupado. Talvez você está dizendo, poxa, Diego, mas então eu preciso ser perfeito para ter o Espírito Santo? Não. O que você precisa é ter a palavra de Deus em ação na tua vida. A palavra de Deus em ação na minha vida, ela começa a fazer com que eu seja uma pessoa vigilante. Então, todas as vezes que algo que vai me sujar começa a se aproximar de mim, a palavra do Senhor que habita em mim, ela me acende um alerta. Opa, isso eu não vou fazer, aquilo ali eu vou me afastar. E aí você vai aprendendo a palavra e você vai buscando o Espírito Santo. Você vai pedindo o Espírito Santo, eu quero que o Senhor more na minha vida. Eu quero que o Senhor habite em mim. E aí esse Espírito, vendo em você esse desejo, vendo que a palavra do Senhor já está sendo ali no seu coração uma base, aí o Espírito Santo vem para habitar em você. Diz assim o versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Muitas pessoas vão dizer aí, eu amo a Deus, sou apaixonado por Ele. Nossa, eu amo muito ao Senhor. Mas como que você pode dizer que você o ama se você tem mentido, se você tem feito tudo ao contrário do que a palavra de Deus manda? A palavra de Deus manda perdoar, você tem mágoa. A palavra de Deus manda nós agirmos com amor à nossa casa e você tem desprezado a tua família. Como que você pode dizer que você ama ao Senhor se você tem fraudado, se você tem roubado? Não, mas eu amo, todos nós temos defeito. E aqui surgiu essa dúvida nesse Judas, que não era o Iscariotes. E ele falou, Senhor, como que eu vou saber se alguém de fato te ama ou não te ama? Talvez se eu for falar isso para alguém, a pessoa vai se sentir ofendida e vai dizer, você não está dentro de mim
para saber se eu amo ou se eu não amo a Deus? Aí Jesus, de maneira brilhante, ele diz: é muito fácil. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Porque o que eu tenho falado para vocês não é meu. A palavra que eu tenho anunciado a vocês não é minha, é do meu Pai. E se você tem guardado esta palavra, então você me ama. Então você percebe que muitas vezes o mundo ele acaba agindo por sentimento. Ele não acaba agindo dentro de uma base de certeza. Olha, é matemática. Você guarda os meus mandamentos, então você me ama. Você não guarda os meus mandamentos, então você não me ama. Mas o mundo sempre tenta achar um jeitinho para dizer: não, mas não é bem assim, não, mas isso não funciona bem assim. Quem melhor do que Cristo, Filho de Deus, para dizer como é que as coisas funcionam? Para a gente poder andar aqui e finalizar no versículo 26. Mas o Consolador. Aqui na Bíblia, o Consolador vai estar em letra maiúscula, porque o Espírito Santo também é Deus. Por isso que ele está aqui em letra maiúscula. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então Jesus ele está aqui preparando os seus discípulos para receber o Espírito Santo. Eu vou finalizar com um exemplo. Quando a criança ela está muito apegada ao professor na escola e aquela criança ela vai romper o ano e no ano seguinte já não será mais a mesma professora. E aquela criança que nem chama talvez a professora de prof, de pro, chama de tia, é algo que eles se apegam e ela começa a dizer lá em dezembro: gente, o ano que vem eu não vou estar mais com vocês. E eu posso olhar no olhar de cada criancinha ali e ver uma lágrima de quem não quer perder o amor daquela tia. Mas aquela tia está dizendo: olha, eu tenho que ir, porque o ano que vem vocês vão ter uma outra professora. E pode ter certeza, ela é tão preparada quanto eu. E ela vai ensinar todas as coisas para vocês. Aliás, ela vai falar até de coisas que eu ensinei para vocês. Porque os discípulos estavam com o coração já apertado. Meu Deus, nós vamos perder o Salvador. Ele vai embora, ele vai nos deixar. Para você ter essa certeza que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele é aquele que tem o poder de nos convencer, de nos firmar em Cristo. Então fique conosco que amanhã nós vamos iniciar o texto onde fala sobre os dons e você com certeza, ao final desse estudo, que o Espírito Santo ele esteja habitando dentro de você. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja aí, pertinho de você. Se ele já está aí dentro, que você seja cheio dele. Se ele ainda está fora, que ele possa entrar, fazer morada e transformar a tua vida em nome de Jesus.